A gente tem visto que explodiu o número de blocos de carnaval, não só em São Paulo, mas em muitas cidades pelo país. Mas na verdade os blocos sempre existiram, principalmente nas periferias. Este que a gente acabou de ver aí na reportagem do João Miyagi, na zona leste da capital, já existe há 9 anos. Para ajudar a gente a saber mais um pouco sobre as transformações no carnaval, está aqui no estúdio o Rafael Galante, que é historiador e especialista em história da África. Rafael, seja bem-vindo aqui ao seu jornal. Muito obrigado. E a gente viu aí na reportagem toda essa movimentação. E o que está acontecendo em relação aos blocos de rua? É a classe média que está indo para a rua agora? A classe média, historicamente no Brasil, ela já esteve na rua em determinado momento da história do país, né? É bom lembrar que quando o carnaval surge como festa no Brasil no século XIX, ele surge a partir das classes médias e das elites, mas ele sempre esteve em disputa com as classes populares, né? E a ditadura deu fim nesse processo. E o neoliberalismo só aprofundou ainda mais esse distanciamento entre a classe média e a folia, né? O que a gente está vendo agora é um momento de reocupação, um momento salutar de reocupação das ruas pelas classes médias, como também pelas classes populares, e aí sim, obviamente, que vira um espaço de disputa política, disputa de narrativa, disputa, né, pelo espaço público. E na sua opinião, qual que é o papel social do carnaval? Ele pode ser um ato de resistência? O carnaval é essencialmente, principalmente no nosso país, historicamente, um ato de resistência. Ele é, sem dúvida, do meu ponto de vista, o maior ato de resistência popular da nossa história, né? E como é que você vê essas manifestações que a gente acabou de ver, ou seja, esse protesto, essa questão toda mais assim política da população? A população está mais engajada politicamente hoje? Você vê isso como historiador? Eu acho, na verdade, que ainda que a nossa democratização seja, sem dúvida, um processo bastante problemático, que a gente esteja assistindo uma onda conservadora terrível, né? Sem dúvida que o reconhecimento público de novos agentes sociais, principalmente os movimento negro, o movimento de mulheres, traz novas pautas para o espaço público, e aí o carnaval como espaço, o grande espaço de disputa de narrativa no país, consolida essas disputas. Agora, no caso específico que a gente acabou de ver do João Dória, essa nova gestão, ela representa um retrocesso, né? Porque o Carnaval de São Paulo havia recebido um grande reconhecimento público por parte do Estado no plano municipal na gestão anterior, e essa gestão já sinalizou que nos próximos anos a gente vai ver um recrudescimento das políticas públicas, né? É justamente o avanço da normatização do Estado, muito violenta, como sempre, e o apoio à normatização do ponto de vista econômico, com a entrada dos patrocinadores, da normatização do capital pela folia, né? Agora, está em pauta hoje a questão do politicamente correto, né? Isso também entrou no carnaval, ou seja, essa questão do politicamente correto também, o carnaval abraçou essa causa, está havendo um debate, uma polêmica, quer dizer, algumas marchinhas são consideradas às vezes racistas, tem aquela do seu cabelo não nega, tem também piadas a gays, como o cabelo do Zezé. Como é que você vê essa questão do politicamente correto, Rafael? O carnaval, desde a sua origem, desde o seu princípio, pensar que o carnaval surgiu no Brasil enquanto nós ainda éramos uma sociedade escravista. Então ele sempre representou um diverso número de ambiguidades que constituem a nossa sociedade historicamente. E aí, dentro delas, obviamente, o racismo e o machismo são estruturais. O politicamente correto, me parece, na verdade, a manifestação das classes dominantes que não querem reconhecer seus espaços de privilégio e sua hegemonia narrativa e entram em conflito com esses novos agentes que estão justamente usando esse espaço público para denunciar essas desigualdades e manifestando o quão discriminatórias são muitas das práticas. Não é porque uma música é tradicional, porque ela foi cantada durante 50 anos, que ela é isenta de ser racista, de ser machista, de estar apresentando todos esses aspectos que nos estruturam até hoje como sociedade, né? Rafael, a gente vai dar uma pausa na nossa entrevista. Tem um VT que a gente preparou, porque aqui em São Paulo o carnaval no Sambódromo começou na noite de ontem e os foliões também estão fazendo a festa nas ruas da capital com os tradicionais bloquinhos. A maioria dos blocos está concentrada em áreas nobres da cidade e na região central, mas a festa dos blocos também está colorindo as ruas da periferia da capital, onde os foliões estão aproveitando a alegria do carnaval para também passar uma mensagem política. Veja na reportagem do João Miyagi. Eu visitei uma cidade que assim sonhei, de cores vivas, poesia e flor, de povo livre a samba. Esse samba de autoria coletiva é inspirado em uma São Paulo cinza, que aos poucos vai apagando o pouco de colorido que ainda existe na cidade. A gente está falando das cores, então a gente vem exaltar, enaltecer as cores, né? No momento que nossa cidade se acinzenta de uma forma tão rápida, né?
A gente vem aqui reforçar a força do arco-íris, que representa a diversidade, o negro que a gente traz na pele, aqui a resistência do povo negro da periferia, né? O vermelho, da força da mulher. Tita Reis é músico e comanda a bateria do bloco Boca de Serebesque, que significa Fala pelos Cotovelos. O grupo desfila há quase 10 anos pelo bairro de Guaianazes, periferia da Zona Leste de São Paulo. Ao contrário dos blocos badalados, não leva multidões às ruas, mas leva alegria e politização. Dá para fazer crítica com alegria, né? Senão o povo da periferia não existiria, não seria tão alegre como é, né? A ideia, acho que é o 9º carnaval nosso, a ideia é brincar com consciência política. A ideia é disputar a consciência da população, dos trabalhadores da periferia a partir da arte. Aqui nós temos professores, artistas plásticos, atores, sindicalistas da educação, sindicalistas comerciários. A ideia desse bloco é essa, brincar com consciência. Em meio a fantasias descompromissadas, muitos foliões se divertem e se fantasiam com mensagens políticas. Estar na rua mostrando a nossa indignação e também fazendo uma crítica, principalmente pelo que a gente está enfrentando hoje. Porque se a gente não faz esse enfrentamento, essa crítica, tem a questão da identidade cultural. E a gente perde isso. Por isso que dá para aliar cultura com o carnaval, sim. Política com carnaval, sim. Sem tirar o foco de uma coisa e outra. Dá para juntar os dois, se divertir e fazer a crítica social. Dos quase 400 blocos de carnaval registrados na cidade, só 30% desfilam na periferia. 70% estão no centro e bairros nobres. Enquanto muitos grupos têm patrocínio privado e apoio da prefeitura, aqui em Guaianazes é tudo no voluntariado. A desigualdade da cidade ela se reflete também na forma como você organiza o samba, na forma como você organiza o carnaval. Eu acho que na periferia as pessoas elas respeitam mais e entendem mais o que está sendo feito. Eu acho que tem uma ligação mais coerente e mais profunda com o samba. Não desrespeitando a série de projetos que tem na cidade inteira, mas muitas vezes o carnaval nos bairros da burguesia ele é visto só como oba-oba e perde essa característica do carnaval enquanto resistência e do samba enquanto resistência. E aí, Rafael, o que você achou desse VT que a gente viu, o pessoal na periferia, quer dizer, a periferia manifestando mais a sua cultura? Eu acho que o fato do negro, historicamente no Brasil, das mulheres ocuparem a rua, sempre foi uma manifestação política, né? A gente precisa idealizar menos a questão da política, porque essa presença, enquanto contra-narrativa na nossa sociedade, sempre foi uma manifestação política. Se dependesse da sociedade hegemônica, né, a própria gestão, uma outra matéria que a gente viu, fica muito claro que eles não querem esses grupos na rua, de maneira nenhuma. Seja no carnaval, seja na manifestação política estrito sensu. Rafael, obrigado por ter vindo aqui no seu jornal, Obrigado. viu? Seja sempre bem-vindo. É um prazer estar na televisão dos trabalhadores. Obrigado.